realmente é muito maior do que... Não acho que quem não teve a experiência de vida que você não tem, não pode falar, eu não concordo. é isso. Mas eu acho que você nasce de um lugar de conhecimento de alguém que deu a volta por cima. E seria muito... Passou, não da volta por cima, mas passou por essas questões. Seria muito fácil você se considerar, eu sou um caso qualquer e se eu cheguei, você também pode. A frase que eu mais me dá angústia é quem quer consegue. Porque... Você poderia muito bem falar isso. Mas não é verdade, não é verdade. Eu entendo. E é essa angústia, acho que às vezes quando, não subir o tom, mas quando eu me revolto com uma coisa da educação, quando eu falo contra o ministro, na hora que eu me posiciono, fiscalizo, é porque pra mim é pessoal, sabe? Não é um número, uma teoria, uma cartilha, é pessoal. Eu conheço gente que morreu porque não teve oportunidade. Eu vi o que a educação fez na minha vida. Como é que eu vou achar graça de um ministério que em 2 anos e meio não faz nada? Sabe? E essa questão do MEC é muito grave, porque a gente tende a focar nas coisas ideológicas que viralizam. Mas na hora que você tem um ministério que coloca como única pauta, em 2 anos e meio, educação domiciliar, que impacta 7 mil famílias, quando a gente tem 50 milhões de alunos... Isso quer dizer que você não tem política de financiamento, você não tem política de alfabetização, de nada que importa. E aí eu sempre tento trazer isso, que as pessoas falam assim, mas você discorda ideologicamente. Discordo mesmo. Mas são incompetentes. Mas querem te descredibilizar que você tem a dizer, que tem fundamento. Como se fosse só uma discordância ideológica. E não é. O MEC tem 1,2 bilhões de reais para usar nesse momento para estruturar a escola. Não usaram. O dinheiro está em caixa e eles não usaram. Ano passado, até agosto, eles tinham um programa para conectar escolas. Eles usaram R$0 desse programa que estava lá. Porque não só essa ideologia rasa, mas são incompetentes, sabe? Não trabalham pela educação. Para quem acha que isso é uma questão de 8 ou 80, ou é a esquerda ou é a direita, como era isso no tempo do PT e o que virou no tempo do Bolsonaro? Era realmente muito melhor? Cara, a análise bem sincera. Nenhum governo nunca colocou a educação como prioridade número 1. Nem PT, nem PSDB, nem MDB. Mas nenhum governo nunca desprezou tanto a educação como agora. Então, se a gente olha para os anos do PSDB e não para o PT, as pessoas foram para a escola. Isso é uma vitória. E, sabe, é uma vitória da democracia. Porque meu pai, ele falava muito pra gente. Na minha época, a escola pública era coisa de rico. Tipo assim, estudem sem reclamar, porque é o que tem. Cara, de fato, foi na escola pública que eu tive minha maior oportunidade, que foi a UBMEP, a Olimpíada. Então, nos anos do PSDB e nos primeiros anos do PT, a gente colocou todo mundo pra dentro. Quase todo mundo. Alguns ficaram de fora, mas quase todo mundo. Tinha vaga pra todo mundo. Nos últimos anos do PT, MDB, a gente começou a falar de acesso a ensino superior, a gente teve um ProUni, sabe? A gente começou a ver a periferia indo para a faculdade. Tem um dado que eu me emocionei muito, que agora, pela primeira vez, metade de quem está na USP é de escola pública. Tá perfeito? Não tá perfeito. A gente sabe que negros ainda são excluídos, que a escola pública mediana não é de qualidade, mas a gente estava avançando. A minha crítica é que isso não era priorizado para avançar mais rápido. Agora a gente está regredindo com o governo Bolsonaro. A gente está em uma luta na Câmara para garantir conectividade para quem é de baixa renda, aluno. Porque aluno que mora em favela não está estudando, porque não tem acesso. Nós apresentamos um projeto em abril do ano passado, que era para ter sido implementado em abril do ano passado. Até dezembro, eu fui relatora do projeto negociando, conversando com 10 mil ministérios para poder aprovar o projeto. Aprovou com todos os votos. No Senado, aprovou no começo desse ano. Aí o presidente da República faz o quê? Veta o projeto. Aí mais uma mobilização. Chama a Uni, chama a UB, chama a APA Educação, chama todo mundo, professores. Conseguimos derrubar o veto. Inclusive com os votos da base do governo. O que o governo fez agora? Entrou com uma ação no STF para não ter que fazer o repasse, para não conectar alunos de baixa renda. Qual é o intuito? Começou em abril. É só birra. Não parece um pouco? Parece infantil. Cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem um desprezo pela educação, mas tem um tipo, não vou baixar a crina pra essa menina, não. Rafinha, pra ser muito sincera, eu não consigo entender 100% o que é. Tipo, é maldade? É loucura? É desprezo? Eu não sei.
Agora, o que eu sei é que eles estão condenando essa geração, sabe? Era um projeto que era pra gente ter implementado em abril do ano passado. Quantos alunos não abandonaram a escola que poderiam estar estudando até hoje se tivessem tido acesso à internet? Tem um lado, cara, eu tava pensando isso antes da gente começar a conversa. Todas as conversas, todos os problemas, eles acabam sempre com a mesma frase. Isso aí é problema de educação, né? Então, assim, você fala de respeito ao trans, você fala de questão de saúde, você fala a questão de segurança, a criminalidade. Toda a frase final é... mas isso aí tem que mudar, é na base, é na educação. E aí a conversa acaba. É como se não tivesse como resolver esse problema, sabe? E tem não uma parece, coisa... Você sente que essa frase é uma frase que justifica o tipo... então nunca vai acontecer, né? Eu vou dar um exemplo para responder. Mas só uma coisa que o ministro da Educação fala para mim, inclusive quando eu questiono em audiência, é: a gente não tem recurso. Essa questão... esse projeto, para você conectar 18 milhões de alunos, custa 3,5 bilhões de reais. Pode parecer muito, mas é a coisa mais importante do mundo, que é a conectividade nesse momento da pandemia para a educação. O governo colocou naquele orçamento secreto 3 bilhões de reais lá dos tratores. E emendas do Toma Lá da Cá foram 30 bilhões de reais. Então, não tem... Com essa palhaçada de voto impresso, seriam mais 2 bilhões de reais. Então, não é porque não tem recurso, é porque não tem prioridade. E aí, quando as pessoas falam, educação não tem jeito, tem jeito. E eu lembro, na faculdade, eu fiz um estágio em Sobral, no Ceará, que tem a melhor escola municipal, assim, do Brasil. E eu me lembro de estar lá e pensar, tem jeito. Eu só precisava saber disso, tem jeito. E a gente tem hoje, Pernambuco com a melhor escola de ensino médio do Brasil. Com escola em tempo integral, que discute projetos de vida. Então, você chega lá pequenininho, ou no primeiro ano, quero ser dentista, quero ser youtuber. Vão fazer a sua escadinha, trilhar a sua... Tem um professor que vai ser seu tutor. Tem aula de canto, de arte, de empreendedorismo. Isso existe em Pernambuco, em todos os municípios pernambucanos. Você vai para o Ceará. Os municípios dão um show em alfabetização. Quase todo aluno termina o primeiro ano sabendo ler e escrever, ou no máximo o segundo ano. Quando no Brasil a gente tem... metade chega no terceiro ano sem saber ler e escrever direito. E aí você pensa, se o Ceará e Pernambuco conseguiram priorizar a educação básica, vocês vão me dizer que o Brasil não consegue fazer, porque Ceará e Pernambuco não são os estados mais ricos do Brasil. Longe disso. Então, assim, tem jeito. O que não tem é prioridade política. O que não tem é gente que se indigne com o que está acontecendo agora. O que acontece que isso não vira prioridade? Eu tenho uma teoria. É teoria total, não é provada. Sendo que é tão óbvio, né, de que o processo de mudança estrutural de toda uma nação nasce ali. Rafinha, uma vez eu ouvi do meu irmão, você não valoriza o que você nunca teve. E ele estava falando da educação, porque ele levou um tempo para valorizar a educação e para achar que faculdade fosse para ele. A maioria esmagadora da população não teve acesso à educação de qualidade. A gente tem um dado que de cada 100 que saem do ensino médio, 3 aprenderam que deveriam em matemática. Então, assim, se a gente olha para a geração antes da nossa, dos meus pais, não puderam nem concluir o ensino médio. E aí eu acho que está mudando. Por quê? Na hora que a gente tem metade de quem está na USP de escola pública, na hora que a gente vê aos trancos e barrancos, com muito sofrimento, jovens da periferia chegando na faculdade pela primeira vez, eu não consigo achar que isso não vai mudar o voto, não vai mudar nada. Porque é uma população que pela primeira vez teve acesso à educação. Porque, vamos lá... Que sabe a mudança que isso construir escola dá voto. Qual é a minha interpretação? Porque essa geração que veio antes da nossa não teve escola. Então valorizava quem construía escola. A geração que está se formando agora foi para a escola, mas não tinha qualidade. Então vai começar a priorizar a qualidade, porque vai ver, olha, eu me formei e não consegui um bom emprego, e não consegui passar no vestibular, tem que mudar alguma coisa. Então talvez seja muito otimismo meu, mas eu acho que não. Eu acho que a gente passou aquela fase em que a gente vai começar a valorizar a educação.